que bom é ter a tua companhia para compartilharmos mais uma vez o tema dessa lição. Estamos durante todo esse trimestre estudando sobre a família e hoje nós vamos estudar especificamente sobre as famílias de fé. Para compartilhar essa lição com a gente, nós convidamos a Érica para estar com a gente. Que bom que você está aqui novamente, viu, Érica? Obrigada. E o Olívio também, nosso companheiro que está sempre aqui. Muito bom ter a presença de vocês. Lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou também pelo facebook.com/conexão o número 7 Curitiba, facebook.com/conexão o número 7 Curitiba. Antes de iniciarmos então esse estudo, nós vamos pedir que Deus esteja ao nosso lado e eu peço que a Érica faça uma oração para a gente, por favor. Querido e bom Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, que a sua palavra seja instrumento e seja alimento para nós aqui, que possamos aprender mais de Ti a cada dia, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar lendo o verso principal. Se você quiser acompanhar com a gente aí na sua Bíblia, está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 e 2. Diz o seguinte: portanto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui é um convite, né, que Paulo faz para a gente seguir sempre em frente, né, para a gente sempre estar com a esperança de que Jesus já fez a parte mais difícil por nós e que a gente sempre vai ter que ir correndo nessa caminhada cristã que a gente tem, né? E eu achei muito interessante aqui quando o autor ele fala, até agora a gente estava estudando sobre a nossa família de sangue, né? Agora a gente vai estudar sobre a nossa família de fé. E existem pessoas tão chegadas, né, a gente, que são como se fossem realmente parte da nossa família, né? Existem pessoas, quando Salomão ele fala que existe amigo mais chegado que um irmão, realmente tem pessoas que você conta mais do que próprias pessoas de sangue, né? São pessoas muito ligadas, que a gente pode contar muito com elas. E aqui ele fala muito sobre como essa família, essa convivência, principalmente dentro da igreja, tem tudo a ver com o aspecto cultural também, né? Em cada lugar, não, eu digo assim, não só de um país para o outro, digamos, a nossa cultura aqui no Brasil provavelmente é muito diferente numa cultura na Áustria ou algum lugar da África, né? São costumes que as pessoas têm, mas não só, às vezes dentro mesmo, a gente está aqui em Curitiba, se a gente frequenta a igreja da Central, que nós estamos, é uma dinâmica cultural, e se eu for lá para o Vista Alegre vai ser uma outra dinâmica, né? E como é importante a gente se adequar a essa dinâmica também e aceitar, né, aquilo que tem. E para começar desse esse primeiro ponto, né, que o autor ele enfatiza, que a gente de tudo isso tem que reter o que é bom. Não é isso, Olívio? Exato. A dificuldade quando a gente esbarra no aspecto cultural é justamente você separar o que é inerente àquela cultura, né, e aquilo que você está acostumado, para que não haja um confronto, muitas vezes desnecessário. Uhum. Quando nós estamos falando assim em relações pessoais, principalmente da questão do casamento, a gente nota que algumas dificuldades surgem justamente porque há um choque cultural. Sim. São pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, com hábitos diferentes, né? Então isso acaba assim promovendo uma espécie de período de adaptação, até que você consiga se adequar àquele relacionamento e torne aquele relacionamento na mesma direção, né? Quando você fala da questão cultural, social, costumes, nós podemos ver também que a Bíblia ela é bastante assim específica quando ela coloca em nós um conceito que nós devemos ter como cristãos de não fazermos acepção de pessoas, de não colocarmos esses aspectos culturais, né, muitas vezes em confronto com aquilo que nós pensamos, porque aquilo que é proveitoso para mim, é útil para mim, pode ser que não seja para aquela outra pessoa.
eu tenho assim aqui que ter a sabedoria de reter o que de bom existe, né? Isso é muito bom quando existe essa troca de informações, de relacionamentos, onde você pode absorver coisas positivas que você nunca tinha ouvido. A gente não aprende o tempo todo, não é? Como diz assim, às vezes você está numa situação, um problema de saúde, e alguém vem falar, meus pais, na época usavam um determinado medicamento caseiro, faziam um medicamento tal. Você pensa, nossa, nunca tinha ouvido falar sobre isso, e dá certo. Porque ela traz consigo uma informação de um valor cultural que é importante dentro daquele contexto. E nós temos que ter a sabedoria para absorver isso. Agora, aqui na Bíblia, nessa parte da lição que começa falando sobre reter o que é bom, é citada aqui aquela experiência que Pedro teve. Ele teve uma visão onde vários animais imundos foram apresentados até ele para que ele se alimentasse desses animais, né? E dentro da cultura judaica, né, aquilo que eles haviam aprendido, jamais eles deveriam tocar alimentos imundos, considerados imundos, né? Então, para ele, aquilo era uma coisa muito importante, e ele estava entendendo que tinha um significado além de uma questão alimentar. Né? Aliás, até abrindo um parênteses aqui, eu poderia dizer que hoje existe muita confusão em relação a essa passagem bíblica, esse evento, né? Quando as pessoas tentam justificar que Deus teria, então, permitido certas coisas que nunca foram permitidas com base nesse entendimento. E até eu penso assim, que talvez seja a oportunidade de até falar alguma coisa um pouquinho além do que está na lição, mas que tem muito a ver com isso, porque eu acho que é uma oportunidade que surgiu aqui. Quando Pedro teve essa visão, pensemos assim, Pedro era exatamente quem? Um dos principais apóstolos, um dos discípulos mais próximos de Jesus, não é mesmo? E no Evangelho de Marcos há um outro episódio onde os discípulos vieram até Jesus e os fariseus estavam ali indagando, poxa, seus discípulos comem sem lavar as mãos, né? E daí ele respondeu para eles assim, e os discípulos estavam ali, quem eram? Eram justamente os discípulos de Jesus, dentre os quais Pedro, ok? E naquele momento, Jesus chamou a atenção que o que estaria então tornando a pessoa imunda, não era aquilo que entraria pela boca, mas aquilo que sai. Ou seja, você acaba distorcendo um pouco os conceitos. E a partir disso, né, ali diz que, tendo dito isso, Jesus tornou puros todos os alimentos, limpos todos os alimentos, né? Então, a partir desse versículo, muitas pessoas hoje acabam se apegando para dizer, não, isso aqui não existe mais, essa questão do alimento. Mas, olha só, Pedro estava ali, não estava? Se naquele momento, efetivamente, Jesus tivesse tornado puro todos os alimentos, Pedro saberia ou não? Com certeza. Como é que agora ele se deparou com esse dilema? Poxa, eu nunca comi nada né? imundo. Porque ele sabia que essa norma prevalecia. E na realidade, o que ele estava querendo dizer aqui era para ele não fazer acepção de pessoas. Porque quando nós vemos a igreja, nos primórdios da igreja, no início, né, a gente vê que haviam assim, certas categorias, né, os judeus, os não-judeus, os gentios. Havia uma certa classificação. Isso era um aspecto muito cultural, de achar que eles não eram dignos. E Jesus veio para derrubar tudo isso. E falar, como diz no verso inicial da lição, né, ele veio para quê? Para tornar a salvação acessível a todas as pessoas. E com base nessa explicação, que mais tarde Pedro tem a oportunidade de colocar diante dos que estavam ouvindo o sermão dele, ele deixa bem claro. Naquele momento, Deus mostrou que eu não devo fazer acepção de pessoas, porque aspectos culturais, sociais, não devem interferir no processo de salvação. É isso mesmo. E aqui, como que a gente coloca esse poder da cultura na família, Érica? Essa é uma questão bem interessante, porque a gente convive com isso todos os dias, né? Nós temos os nossos valores e princípios dentro de casa, aquilo que nos é ensinado, que nos é colocado pelos nossos pais. Depois, quando a gente se casa, a gente faz uma fusão da nossa cultura com a cultura do nosso marido, e aí a gente passa a ter uma nova cultura. Só que nós temos uma situação que é muito forte, que é a sociedade que a gente vive e todos os relacionamentos que nós temos diariamente, né? E dentro desses relacionamentos existem muitas diferenças. Da mesma forma que Deus não quer que a gente faça acepção de pessoas, Ele também não quer que a gente seja infiel aos nossos princípios. Então, há uma diferença muito grande eu ser fiel ao meu princípio e eu ter preconceito sobre as outras pessoas.
é muito distinto, e isso tem que ficar muito claro. Então, o que as pessoas comem ou deixam de comer dentro da cultura delas, está ali. A gente mostra o que a gente acredita e o que a gente acha correto e coerente, ensina os nossos filhos a fazer dessa forma, e aí vai ser uma decisão deles, né? Deles optarem a fazer isso ou não. E eu achei interessante que a lição também dá alguns exemplos bíblicos, né? Então, por exemplo, a história de Abraão, Agar, que é uma história muito conhecida na Bíblia, né? Então, Abraão, Agar e Sara, que Sara se precipitou ali, colocando Agar como sendo uma segunda pessoa dentro, uma terceira pessoa, desculpa, dentro do casamento, e isso geraria problemas tão grandes que futuramente chegaram até a virar duas nações, né? Exatamente. Então, assim, nem sei se duas, mas enfim, até hoje tem esse conflito, existem né? esse conflito no Oriente devido a essa situação. Então, ou seja, imagine que uma decisão lá atrás tomada, né, inadequada, que ela disse, não, acho que não tem problema. A gente só precisa de um filho. Da onde ele vai vir, não interessa, né? E aí colocou-se aquela situação e foi um caos para todos, né? Gerou problemas graves para Abraão, para toda a nação, para a própria Sara, que teve que passar por várias situações difíceis. Para a própria Agar. A Agar foi uma das mais sofridas na história toda, né? Então, ou seja, isso mostra muito bem o quanto nós estamos inseridos numa sociedade onde pessoas ao nosso redor têm valores diferentes e que a gente precisa avaliar o que a gente dá conta e o que também vai gerar uma situação no futuro que possa prejudicar a todos, né? Então, isso é muito profundo, eu acho, e acho muito importante esse conselho de Deus para nós, porque existem duas culturas, né? Tem a cultura da minha família e tem a cultura da sociedade. E essa daqui está sempre influenciando, ela está sempre batendo a porta, oferecendo uma coisinha, outra coisinha, e sempre apresentando algo para que eu repense. É importante a gente lembrar que repensar não é errado, porque através do repensar a gente quebra os nossos preconceitos. Mas nós não podemos deixar tudo entrar. Tem que ter filtro. Tem que ter filtro, exatamente, né? Relativizar. Exatamente. Nós não podemos relativizar. Então, assim, tudo é relativo, né? Não, primeiro que tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. E banalizar essas situações como se isso não fosse interferir no meu dia a dia, né? Às vezes eu escuto pessoas falando assim, não, se eu vou deixar os meus filhos fumarem maconha em casa. Eu falo, não, seus filhos não podem fumar maconha em hipótese nenhuma, porque e se ele desenvolver a esquizofrenia? E se ele ficar doente? Então, assim, não deixe que isso interfira na sua vida só porque alguém disse que não tem problema, né? Então, assim, todo mundo que estuda a fundo, por exemplo, a questão da maconha, descobre que ela é extremamente maléfica. Sim. Todo mundo que diz que ela é benéfica, por exemplo, não sabe o que está falando, porque não estudou, não viu, né? Não tem a menor ideia. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem hoje, que assim, é do momento, né? Aquela coisa do momento. Mas existem tantas outras. Então, a questão da interferência das religiões. Então, nós vamos perceber que sempre vai ter algo novo que vem devido a um modismo, que nós realmente não conhecemos a raiz da situação. Sim. Pode ser uma teoria de conspiração, pode ser algo de marketing que alguém está querendo lançar, pode ser algo lucrativo que alguém está interessado em ter, e nós estamos sempre com isso batendo a nossa porta. E é uma coisa interessante, né, como você falou já, Érica, como essas decisões nossas, elas vão influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não vai influenciar só a minha vida, vai influenciar a vida daqueles que convivem comigo também. E as gerações, né? E as gerações, e exatamente. As gerações que virão. Exatamente. Olívio, o próximo tema que ele fala aqui, fala quando existe uma mudança muito grande na família, né? Ele cita aqui exemplos assim, tipo Abraão, que saiu da terra dele, foi para outro lugar, né? A Esther, que mudou radicalmente a vida dela, a história dos próprios de Daniel e seus amigos, né? Essa mudança, a gente às vezes
fica na mesma cidade anos, morre naquele lugar, tem gente que nasce, vive e morre na mesma casa, né? Existem histórias assim de famílias, mas existem aquelas que têm uma mudança radical. Como lidar com isso? Eu vejo que nós sempre estamos numa encruzilhada. Em todas as decisões que nós tomamos, nós temos a opção de ir para o lado esquerdo ou do lado direito, né? Fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, isso sempre vai trazer consequências. E nós vemos aqui que, nesses 3 exemplos que você citou, né? No caso de Abraão, eu fico imaginando, ele estava com 75 anos de idade, quando Deus chega para ele e diz, deixa a casa do seu pai, a sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele queria Quem se que vai fazer isso? aposentar já, já né? estava na idade da aposentadoria. Sim. Então eu penso assim, naquele momento, foi uma confiança muito grande que Abraão teve em Deus. Primeiro porque ele conhecia Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Então ele sabia que Deus não iria colocá-lo numa situação difícil, né? Muito embora a dificuldade apareceu mesmo, né? Quando a Érica falou aquela questão da solução que eles tentaram encontrar para uma promessa de Deus, para que a promessa de Deus se cumprisse, a gente vê que muitas vezes nós queremos fazer o que cabe a Deus. Exatamente. Né? Era Deus que estava providenciando o cumprimento da promessa, entretanto, naquele momento eles tentaram encontrar uma outra solução, né? Baseada no quê? Num costume social, numa cultura. Isso que era mesmo. permitido ali o casal ter uma concubina para gerar filhos em nome daquela titular que era a esposa, né? Então, mas não era um hábito assim estabelecido por Deus. Aliás, eu tenho um amigo que muitas vezes ele questiona, ele fala assim, poxa, mas na Bíblia tem história disso e daquilo, de violência, de relacionamentos e tal. Eu falei, nem tudo que está na Bíblia é aprovado por Deus. Deus permitiu o registro da história humana, do jeito que ela é, e da forma como ele age, até para corrigir alguns erros. Para ver se você aprende com o erro dos outros. Com o erro dos também, outros, né? deixando um exemplo, né? Mas não significa que ele concorde, né? Não significa que ele concorde, exatamente. É uma história bem autêntica, né? Bem sincera daquilo que acontece. É a nossa história. Então, Abraão teve esse desafio e acreditou em Deus. Foi uma mudança profunda e trouxe uma consequência, digamos, positiva pelo fato de surgir ali uma nação chamada pelo nome de Deus, né? Israel. E depois nós temos ali o surgimento de outras nações, né? Que foram em decorrência do relacionamento que ele teve com Agar, que surgiram os povos árabes. Então nós vemos que nós temos aqui uma consequência, até hoje vivida, boa e ruim, em função de uma escolha, não é? De uma mudança. Esther foi levada ainda menina para o Palácio Real. Ela foi criada pelo tio, como se fosse filha. E ela era uma pessoa tão graciosa, tão assim, bonita de caráter, que ela impressionou a corte, o rei, né? E se tornou a rainha Esther, que também tomou uma decisão depois que salvou toda uma nação. Não é? Nós vemos aqui também a história dos hebreus, né? Os 4, Daniel, né? Misael, Azarias. Eles mudaram o nome depois, né? Então, por isso. Por que razão? Eles foram levados para a Babilônia para figurar entre aqueles que eram os mais sábios de todos os povos, para que trouxessem parte da sua cultura para enriquecer a cultura babilônica. Porque qual que era a intenção do rei Nabucodonosor naquele momento? Era que a nação babilônica, no caso, se tornou a maior nação naquele momento, era de que tivesse o melhor de todas as nações. E tinha ali justamente representantes do povo de Israel, que era Daniel e seus 3 amigos, né? Que se destacavam. Se destacavam em tudo. E eles tomaram uma decisão. Desculpa, eles tomaram uma decisão do quê? De não se contaminar com o manjar do rei, com os hábitos da nação babilônica. E o que eles fizeram? Eles colocaram em risco, talvez, a história do seu próprio povo e o destino deles, quando eles disseram, nós não iremos nos contaminar com o manjar do rei, com a comida, porque ali haviam coisas impuras, coisas que não eram aceitáveis para o povo de Israel. E qual foi o resultado? Se demonstraram 10 vezes mais inteligentes, mais preparados do que todos os outros sábios da corte babilônica. Então, veja, foi uma mudança radical, saindo do seu país e para um país estrangeiro, que estava dominando o mundo naquele momento, né? Se destacaram tanto que Daniel, ele teve o privilégio de servir a 4 reis. Nós vemos ali, rei Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Então foram 4 nações e mantiveram Daniel como sendo o conselheiro principal do rei. Baseado Imagine a sabedoria e o equilíbrio da pessoa, né? Exato. É verdade. Érica, o próximo tópico aqui, ele fala rumo à fé da primeira geração. O que o autor quer dizer com isso? É incrível porque eu pensei tantas coisas nesse dia aqui, né, que a gente está estudando.
Eu acho que tem uma pergunta interessante aqui, né? Dizem que Deus não tem netos, apenas filhos, né? E eu nunca tinha pensado nisso. E de repente, eu comecei a colocar meus pais, meus avós e todo mundo como meus irmãos. Se somos filhos de Deus, eles também são meus irmãos. Sim. Né? Então, dentro disso, não significa que a gente vai desrespeitar, né, a nossa hierarquia. Certeza. O respeito que a gente tem pelos avós e pelos pais seria o mesmo que a gente... como se nós estivéssemos sendo ensinados a ter um respeito a Deus através dessa hierarquia que a gente tem. Mas o que é interessante aqui na lição é em relação a questão da gente sempre focar na Bíblia. Então, meus pais ensinaram para mim uma série de coisas que os meus avós também ensinaram. Mas será que eu tenho que receber tudo e não estudar, Sim. e não questionar, e não ver... Não ter certeza se é isso mesmo, Isso. Né? Então, por exemplo, a minha família é católica, né? E eu desconheci a igreja dias antes de eu fazer a primeira comunhão. Eu tinha 11 anos. E a minha vizinha me levou na igreja. E eu entrei numa igreja pequenininha, junto com a minha vizinha e com a minha irmã mais nova. E eu voltei para casa e falei assim, eu não vou mais fazer a primeira comunhão. Imagine... O conflito. O conflito que eu gerei, sendo que já fazia 1 ano que eu fazia catecismo, né? E eu disse assim, não, eu não vou. Ou seja, eu estava questionando toda a parte religiosa da minha família, né? Porque eu ia com a minha avó na Aparecida do Norte, apesar que depois eu continuei indo porque eu achava uma delícia acompanhá-la. E foi uma das coisas que ela aceitou a minha religião, porque eu também aceitava a dela. Mas assim, foi um momento, foi interessante para mim estudar isso, porque eu vivi isso literalmente. Eu questionei tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Apesar de eu saber todas as rezas, tudo, de cor e salteado até hoje. Mas numa igreja fui para uma igreja que só tinha idosos, porque era um grupinho. Eu acho que a única moça que tinha lá. E mesmo assim, eu fiquei e estou até hoje. Já fazem mais de 30 anos. Né? Já faz mais de 30 anos. Então, assim, a gente pode questionar a religião, sim, que nós temos, e a parte cultural que nós temos na nossa família, com respeito e educação. Sim. Né? Sempre com respeito e educação. Eu acho que Jesus, ele quer que a gente mostre o amor dele com paciência, com tolerância. Sem imposição, porque ele também não impõe, né, Érica? As pessoas dizem assim para mim, nossa, e hoje tua família tá toda na igreja por sua causa. Eu falo, não, porque não é por minha causa, é por Jesus. Sim. Porque eu nunca fiquei no pé deles, vamos à igreja. Ah, não, a igreja de vocês agora é uma igreja ruim. Agora, não, eu nunca falei nada. Eu simplesmente ia na minha igreja, eu fazia o que eu tinha que fazer. E eu acho muito interessante que às vezes um amigo do meu pai liga falando que a filha ou o filho está com problema, daí ele fala assim, olha, não tem uma igreja adventista perto da sua casa? Leva suas filhas, porque para minha filha foi tão bom, né? E veja, olha que interessante Sim. que foi esse processo cultural. E isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Isso é atividade divina, né? Não tem nada a ver comigo. E sim com o que Deus queria que eu visse, com o que Deus queria que eu aprendesse. E isso me interessa bastante, assim. Sabe, Érica, e quando você falou assim, né? Quando eu estava estudando também essa lição, eu fiquei pensando, por que Deus não tem netos e apenas filhos, né? E daí o que veio para mim em pensamento, né, nessa comparação, é que o avô, ele só mima o neto, ele não educa, ele não mostra o caminho, ele só dá aquela, né, ele é sempre mais complacente do que o pai, ele nunca quer dar um castigo, nada. Mas eu vejo assim, que Deus, ele tem os filhos porque além do amor, ele quer conduzir no caminho correto. E educar, né? E educar. Então, mostrar o que é certo e errado, e às vezes é mais fácil ser um avô do que ser um pai. Isso mesmo. Não é? Porque daí o neto só vai ver o lado bom, e né, não vai ver aquele lado da correção, de mostrar o caminho, mas o que a criança realmente precisa para nortear a vida dela é um pai e uma mãe. E que bonito, né? Deus não se
livrar da responsabilidade que ele tem. Exatamente. Ele não abre mão em nenhum dos filhos. Exatamente, em nenhum dos filhos. Muito bonito isso. Olívio, quem são os mensageiros do século XXI? Você me permite uma coisa? Quando Pois você estava não? falando, eu estava aqui imaginando Sim. uma situação, até que eu me deparei no estudo, que ele fala até paralelamente a questão, como que se chega a uma tradição, né? Porque fala, primeiro você tem princípios, são valores. Sim. E esses valores, quando passam gerações, eles se tornam tradições, porque a pessoa não sabe mais por que ela está fazendo aquilo. É verdade. Porque quem trouxe aquele valor para dentro da família é baseado em alguma coisa importante. Mas passado o tempo, né, a pessoa já não sabe mais por que, mas faz, continua fazendo do mesmo jeito. E até é colocada aquela questão, que hoje isso é ponto comum, né, digamos dentro do cristianismo como um todo. A questão, vamos pegar um exemplo aqui, sábado e domingo, né? A gente sabe que o sábado foi instituído por Deus, mas sabe que o domingo ele passou a ser observado pela tradição humana. Então veja como é forte a tradição. Ela suplantou um princípio por uma tradição. E nós aceitamos. E a gente acaba aceitando. Sim. Dizendo, não, mas é muito forte a tradição, como é que eu vou mudar? Aliás, já ouvi muito isso de pessoas, né? Dizendo, olha, para mim é muito difícil, no caso, para eu aceitar esse tipo de princípio, porque a tradição da minha família fala mais alto, é muito mais forte. Então esse é um problema, né? Mas respondendo a sua pergunta, a questão dos mensageiros do século XXI, né? Então, o que acontece aqui? Tem até aqui, ele fala sobre uma obra, né, de Eugene Peterson, que ele faz uma substituição da palavra evangelho por mensagem, né? E coloca da seguinte forma, né? As boas novas sobre Jesus são verdadeiramente a mensagem ainda necessária para o mundo hoje, no presente século, né? As famílias cristãs são chamadas a vivenciá-la em conjunto e compartilhar-a na cultura em que vivem, né? Então, quem são os mensageiros? Veja, quando Jesus fez aquela oração, que está registrada lá em João capítulo 17, ele estava no momento que antecedeu a prisão dele, a crucifixão, ele orou primeiro por si próprio, né? Orou por ele. Orou pelos discípulos que estavam próximos a ele e disse, também oro por aqueles que virão posteriormente, que virão depois, né? Quem eram esses? Nós. Somos nós. Somos nós. Então, respondendo a pergunta objetivamente, Sim. Quem são os mensageiros do século XXI? Somos nós. Por que razão? Hoje nós nos deparamos com várias situações, várias pessoas que precisam receber a mensagem de uma forma inteligente. Eu me recordo uma lição da Escola Sabatina de muito tempo atrás, mais de 10, 15 anos, em que o tema central era, ele comparava assim, a vida cristã a um profissional, vamos supor um marceneiro. O marceneiro, para construir uma mesa, ele vai usar as ferramentas corretas. Então ele não usa ali um machado quando ele deve usar uma plana. Ele não usa ali um martelo quando ele deve usar apenas o quê? Um alicate. Você entende? Então, para cada função daquela obra que ele está executando, usar a ferramenta correta. E nós hoje, o que nós fazemos? Nós temos muitas vezes uma certa precipitação de querer convencer uma pessoa. Primeiro que nós não convencemos ninguém de nada, né? A Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Então, como a Érica bem falou, muitas vezes pelo estilo de vida que a pessoa leva, ela atrai a atenção de pessoas que querem saber como que você vive para obter esse resultado. Sim. Como que você consegue superar os problemas, enfrentar as dificuldades com tanta serenidade e tranquilidade? Vão querer saber mais. Jesus usava esse método. Ele atraía as pessoas, primeiro atendendo às necessidades das pessoas. E as pessoas, convivendo com Jesus, percebiam que ele tinha algo muito mais valioso do que simplesmente uma cura física, uma solução momentânea para um problema. Sim. E eles queriam saber do reino, eles queriam saber da vida eterna. E Jesus daí falava porque as pessoas estavam receptivas. Então, os mensageiros do século XXI são aqueles que, primeiro, estarão o quê? Apaixonados pelo Evangelho, apaixonados pela mensagem. O amor, né? O amor é demonstrar na vida, né, aquilo que pode ser eficaz, né? Tem um texto, inclusive, em inglês original, assim, é bem significativo, porque eu falo, às vezes no idioma original ele tem um significado diferente, mas é mais ou menos assim. Fala que nunca tente convencer ao seu vizinho, né, sobre aquilo que Jesus pode fazer por ele. Mostre a ele o que Jesus fez pela sua vida. Exatamente. Entendeu? Então é mais ou menos isso, você trazer para a vida diária, para os seus relacionamentos, seja nos estudos, no trabalho, na vida pessoal, familiar, aquilo que você quer mostrar a respeito da mensagem. Né? Porque fazendo isso, as pessoas terão despertadas em si
o interesse em querer também mudar de vida. Exatamente. Antes de a gente terminar, Érica, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que eu gostei muito da maneira com que a lição fechou aqui na sexta-feira, colocando o quanto Deus não faz distinção entre nenhum dos seus filhos, né? Todos aqueles que o procuram e que o buscam, né? Tem uns salmos que eu gosto bastante, que diz que quando você buscar a Deus de todo o coração, Ele se inclina, né? Sim. Ele se inclina só para te ouvir, que é o que os pais e as pessoas que nos amam fazem. A gente inclina para ouvir um filhinho, né? Quando ele está ali falando com você e você quer ouvir o que ele tem para falar e tal. Você para prestar atenção. E aqui não está escrito que o povo dele está aqui ou ali, ou nesta denominação, naquela denominação. Diz que em cada lugar, né, ele tem os seus filhos. Sim. E eu gostava muito do termo que o pastor Fernando usava, ou usa até hoje, né? Que era a igreja invisível, né? Então, dentro dessa igreja invisível, Deus tem o seu povo e o que distingue e o que faz eu pertencer a esse povo é a minha sinceridade. É a minha sinceridade em colocar diante de Deus as minhas aflições, os meus pecados, as minhas resistências, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Aquilo que me paralisa, que me congela e que estagna a transformação que Deus pode fazer na nossa vida, né? Porque a transformação que Deus faz na nossa vida, ela é tão boa, ela é tão grande, ela faz o povo de Deus, o povo que estuda muito, é um povo mais culto, mais inteligente, mais pacificador. Se não é, deveria ser. Deveria ser. Se não é, deveríamos ser. Mas nós temos acesso a informações tão ricas, tão fundamentais para a nossa estrutura mental, que eu diria que todos temos acesso a isso, né? E isso é o principal ponto que nos torna realmente iguais diante de Deus. Ele é o único que consegue realmente nos tratar de forma igual, né? Verdade. Então isso me chama bastante atenção. Eu queria só complementando um pouquinho aquilo que você já falou, que tem uma citação que diz o seguinte: a religião de Cristo eleva o que a recebe a um plano mais alto de pensamento e ação, ao mesmo tempo que apresenta toda a família humana como sendo semelhantemente objeto do amor de Deus, sendo comprada pelo sacrifício de seu filho. E isso que a Érica falou, eu acho que é um dos maiores desafios para a gente, né? Como amar todo mundo igualmente. Como você dizer que aquele que roubou, que aquele estuprou, que aquele que foi uma pessoa extremamente mal, essa pessoa ainda é o objeto de amor de Deus, né? E isso é uma coisa realmente que é um desafio para a gente como cristão. Como você amar a pessoa incondicionalmente como Deus a ama. Porque a gente sempre aprende que Deus vê a pessoa, o potencial que ela pode se tornar, né? E eu acho que realmente esse não fazer acepção de pessoas, a gente só vai conseguir se a gente estiver muito ligado a Deus. E a gente vai conseguir ver esta pessoa com os olhos de Deus, né? Porque eu sempre penso assim, que quando Deus ele olha para a gente, ele pensa, que pena que o que o pecado fez na vida dessa criatura que eu fiz com tanto amor, né? Então, realmente, todo mundo tem uma chance, todo mundo tem um perdão e todo mundo tem uma restauração. E o pensamento que Satanás quer colocar na nossa mente é que, tipo, você foi longe demais, você fez mal demais e você não tem mais chance. É isso que ele quer colocar no pensamento da pessoa. Porque eu acho que o pior do que você julgar alguém que fez um mal muito grande é o sentimento que ela tem, né, do mal que ela fez. Então eu não tenho mais perdão. Então que realmente a gente tenha esse olhar de amor e de compaixão que Deus tem por nós, né, principalmente, e que se você é uma pessoa que vive atormentada por um pecado que você, né, já cometeu, que você tenha em mente que Deus restaura qualquer ser humano, né, e Ele restaura qualquer vida, basta você querer, basta você pedir. Eu agradeço muito
a participação de vocês no estudo dessa lição e que realmente Deus possa completar o incompleto que existe dentro de cada um de nós. Amém. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Olívio faça oração para a gente, por favor. Bondoso Pai, nós te agradecemos primeiramente pela oportunidade que temos de conhecer a Tua Palavra, de compreender um pouco mais o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu interesse em favor de cada um de nós. Amém. Nós sabemos que vivemos num mundo onde há muita resistência a mudanças, a transformações, a períodos de dificuldades, porque como seres humanos fomos criados para ter conforto, para ter o bem-estar, para ter a vida eterna, livre de qualquer sofrimento. Entretanto, como estamos nesse mundo, Senhor, que se desviou de Teus caminhos, nós também precisamos entender que temos alguém que passou por aqui, viveu situações muito piores do que aquelas que vivemos, e que resistiu e que venceu, que nos deixou o caminho aberto, Senhor, para um dia estarmos contigo para todo sempre. Compreendendo a Ti, Senhor, como sendo Pai, podemos também compreender que um pai não faz distinção entre dois filhos, por mais que um deles tenha errado, ele sempre está disposto a perdoar, sempre está disposto a aceitar e desejar, Senhor, que ambos caminhem juntos para que todos permaneçam unidos, assim como Jesus pediu em favor de cada um de nós, que sejamos um, como Tu, Senhor, Jesus, juntos são um. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção, a Tua bênção para cada pessoa que está participando deste estudo. Que sejamos, Senhor, vitoriosos e que não nos deixemos influenciar pelas coisas ruins deste mundo. Que saibamos reter aquilo que é bom. Saber, Senhor, diferenciar o que é certo do errado. Ter discernimento. E que tenhamos, Senhor, a alegria e a felicidade de um dia estarmos reunidos com os nossos irmãos na eternidade. Amém. São bênçãos que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela tua companhia no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que agora nós invertemos o horário da nossa transmissão. A partir das 10 horas nós temos primeiro a Escola Sabatina e em seguida a transmissão do culto divino. E também você pode acessar os nossos cultos ao vivo aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.